Não. Pessoal, então veja aqui, olha, então nós vamos ver então que na Inglaterra existe o que nós chamamos de parlamentarismo inglês. Existe a população que vai escolher um conjunto de deputados e senadores. Esses deputados eles vão se reunirem e vão escolherem um primeiro-ministro, que é aquele que vai ter, se o, vamos dizer aqui, por exemplo, existem dois partidos lá. Se, que é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Se um partido ele tiver muitos deputados, ele vai ter o direito de escolher um primeiro-ministro que seja do seu partido. E esse primeiro-ministro, ele vai o quê? Vai ajudar o rei ou a rainha a governar a Inglaterra. A gente vai observar que na Inglaterra, a rainha ela não pode fazer nada se não for autorizado pelo primeiro-ministro. Então a gente vê que a rainha reina, mas ela não governa. Então a gente vê que a rainha é mais ou menos como se fosse um enfeite lá na Inglaterra. Ela não pode decidir nada se não for com apoio do primeiro ou da primeira-ministra. Nós vamos observar que aqui no Brasil, Dom Pedro II ele tentou implantar o parlamentarismo, que é um sistema onde o rei não governa só, mas ele governa com a ajuda de outra pessoa. A gente vê que Dom Pedro II ele tinha o quê? O poder moderador, que era um poder que dava poderes absolutos a ele. E a gente vê que aqui no Brasil era um pouco estranho o parlamentarismo. Por isso que ele é chamado de parlamentarismo às avessas, ou seja, o contrário. Avessa quer dizer quando a gente veste uma roupa avessada, quer dizer o quê? Que está ao contrário. Da mesma forma vai acontecer aqui no Brasil. A gente vai observar que não era a população que escolhia o parlamento e nem escolhia o primeiro-ministro. Era diretamente o quê? Vejam, por exemplo, a gente vê então, por exemplo, aqui. Otávio tá rindo de quê, Otávio? Otávio. Sei não, viu? Olha, a gente vê então, por exemplo, aqui, o parlamento inglês, ele é justo, porque ele começa da população até o rei. Então a rainha ela não vai ter nenhuma escolha sobre o primeiro ou a primeira-ministra. Ela vai ter que aceitar porque é uma parte da população que vai escolher. Já aqui no Brasil, acontecia de cima para baixo, ou seja, o contrário. O imperador, ele escolhia o parlamento, escolhia o primeiro-ministro, que era chamado de presidente do Conselho de Ministros, e esse primeiro-ministro iria escolher os deputados que lhe dar um apoio. Se esse parlamento, formado pelos deputados e senadores que não lhe dessem apoio, ele poderia o quê? Expulsar todos os deputados que não dessem apoio ao primeiro-ministro. E assim, a gente vai observar então que foi criado então a forma que Dom Pedro II ele tinha para governar e que ele não fosse criticado pela oposição. Porque a gente vai observar que se Dom Pedro II era ele que escolheu o primeiro-ministro para lhe dar um apoio, ele então a cada 4 anos escolhia uma pessoa de um partido. Um ano ele colocava uma pessoa representando um partido conservador e outro ano colocava o Partido Liberal, para que assim esses partidos não brigassem mais e não houvesse nenhuma rivalidade. Durante os 49 anos que ele governou o Brasil, nós tivemos mais ou menos 36 gabinetes, ou seja, foram 36 diferentes governantes, diferentes parlamentos, que foram criados para lhe dar um apoio aos primeiros ministros que davam apoio a Dom Pedro II, que ajudava a Dom Pedro a governar o Brasil. Então a gente vê que foram 36 parlamentos que foram desfeitos para que ele então tivesse um apoio correto para que o primeiro-ministro lhe desse um apoio. E a gente vê que é dessa forma que a cada 4 anos ele revezava uma vez o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, era uma pessoa do Partido Liberal e outro ano seria uma pessoa do Partido Conservador. Então, durante 40 anos, esses partidos eles vão terem liberdade para governarem, ajudando a Dom Pedro para que ele fizesse um bom governo aqui no Brasil. E assim ele conseguiu controlar como se fosse um carrossel. Né? Ele vai manipular, ele vai controlar esses partidos da forma que ele quisesse
para que esses partidos não entrassem em rivalidade e atrapalhassem o seu governo. Então é assim, pessoal, que a gente vê que vai ser organizada a política durante o governo de Dom Pedro II. Ele controlava os partidos de acordo com a sua vontade. E todo mundo tem que se lembrar, o Brasil nesse período foi bem parecido com a Inglaterra, só que é o contrário, né? O povo não escolhia quem ajudava o rei, como lá na Inglaterra ainda hoje, mas o contrário, era o rei que escolhia uma pessoa, que é o primeiro-ministro, que ele dá um apoio. Então esse parlamentarismo é chamado de parlamentarismo às avessas.